Nosso recorte hoje é falar das doenças primas, se não primas irmãs do analfabetismo funcional. Analfabetismo funcional é uma doença mais que cognitiva, tantas vezes é uma doença de índole existencial, né? E ele vem, é uma farinha que vem de um saco incomum. O que mais que tem no mesmo saco da doença do analfabetismo funcional? Então, as farinhas do fanatismo religioso, do ativismo político. Sim, isso mesmo. Do mesmo jeito que o analfabetismo funcional é uma falsa inteligência, é um camarada que sabe ler, mas ele não entende o que ele está lendo, é um camarada que quando muito ele funciona por articulação de fora, ele está funcionando, ele está em função de algo de fora, mas por si não tem autenticidade. A leitura do analfabeto funcional é a leitura oca. A inteligência é aquela coisa que tem cheiro e cara de inteligência, mas não tem alma de inteligência. E o porquê disso é uma renúncia de uma liberdade, é um apego em uma aparência, é uma instalação numa superficialidade, tá? E isso é a mesma doença de outras. Quais são as outras doenças iguaizinhas que também são renúncias de liberdade? Tá? O fanatismo religioso, o ativismo político. O fanatismo religioso é uma forma de renúncia da liberdade. O analfabeto funcional renunciou à inteligência porque ele já fez uma renúncia prévia da liberdade, porque para ser livre ele precisa da inteligência, tá? Então ele usa uma inteligência postiça, que é a própria do analfabetismo funcional, tá? Sempre que a pessoa renuncia à liberdade, ela finge que não renunciou e ela se coloca numa dessas roupas. Outro caminho, a inteligência potente, o autodidatismo, são sinais potentes da liberdade humana. Precisamos da inteligência para ser livres. A fé, a religião, a prática religiosa, a vida espiritual, também é o caminho áureo para a liberdade. A fé é um caminho de liberdade. Nós somos livres tanto quanto nós conseguimos superar vínculos primários, tanto quanto nós menos dependemos da aprovação alheia. Nós somos gregários, vamos viver nas sociedades, devemos viver nas sociedades inclusive, mas nós não podemos nos apegar a ela. Nós não podemos estabelecer esquemas de apego, de dependências e etc. Nós desmundanizamos através da vida espiritual, do cultivo da espiritualidade mesmo. O cultivo da espiritualidade é para nos deixar fortes, para nos deixar independentes, de fomentar em nós as virtudes teologais, ter fé, ter esperança, ter caridade, tá? Isso nos faz crescer, não depender de vínculo. Você não gosta de mim, problema seu. Você me maltratou, eu te ponho um limite. Eu vou te fazer o que é correto, independentemente de você. Tá? Isso é uma coisa que a vida espiritual tem que nos dar. Você está me ameaçando com ABC? Ok, eu tenho fé, tenho esperança, tenho caridade. Vou fazer minha vida. Tá? Vou ter uma serenidade e vou ter força, vou poder expandir. Sem vida espiritual não há possibilidade de amagem. Isso é uma questão simples, óbvia na realidade. Agora, a maioria das práticas de vida espiritual é pervertida, gente. A maioria dos motivos das práticas religiosas efetivas são fanáticas. O camarada vai lá, ele reza muito, sabe aqueles camaradas que rezam o dia inteiro? Quando a janela está aberta o dia inteiro. Se fechar a janela, ele deixa de rezar. Exato. Quantos e quantos nós conhecemos pessoas que vão praticar, ingressam em grupos religiosos, único e tão somente para rixar. Eu entro nesse grupo para eu rixar com aquele. Isso é uma expressão masoquista, é um sentimento de pertença a um grupo com o propósito de rixar com outro grupo. Tá?
É a mesma estrutura, é a mesma doença do analfabeto funcional. É o cara que vai para a escola para ter o certificado. O outro vai na liturgia, vai no rito, para, a seu modo, ter seu certificado, de ser visto pelos demais, de ser validado pelos demais, de bater em palma, de ter imagem, ter pose de que ele busca a santidade, esse tipo de coisa. E, enfim, do mesmo jeito que o analfabetismo funcional perverte a inteligência, o fanatismo religioso perverte a fé, perverte a vida espiritual. Tá? É a mesma doença de renúncia da liberdade. O camarada vai às práticas coletivas da fé para estar num grupo, para o coletivismo, para essa dimensão psicossomática, grupal, tá? Bradando que ele é livre, mas o que ele quer é aquela dependência daquele grupo. Tá? E o ativismo político. O ativismo político também é mais do mesmo. Gente. Essa estrutura, analfabetismo funcional, fanatismo religioso, ativismo político, é a mesma coisa do ponto de vista psíquico. Do mesmo, o analfabeto funcional perverte a inteligência. Parece que é inteligente quando não é. Está tudo em função de fora. Ele não tem um ato de interpretação. O fanático religioso, idem. Ele está se posicionando perante os outros, ocupando uma posição no mundo ao invés de superar o mundo. Tá? Ele também está lá em função. Tá? E ele perverte a fé. Ele não tem a fé que ele exterioriza. Tá? E o ativismo político, por sua vez, é uma perversão do civismo. Um cara parece preocupado com o bem comum, com a nação, com a pátria, com não sei o que, mas não, ele é ativista político. Ele não tem necessariamente um amor cívico, um patriota que está buscando, dando uma contribuição para a melhor ordenação da nação. Ele está lá tantas e tantas vezes repetindo os mesmos esquemas psíquicos de quem renunciou à liberdade. Eu renunciei à liberdade, de maneira que eu tenho que decidir o que é melhor para a nação, para a sociedade, à luz das coisas concretas, à luz da minha consciência, à luz... Não, então ele entra num partido político e aí ele tem um comprometimento com o partido. Essa relação do comprometimento partidário, tá, é também uma relação, tantas e tantas vezes, própria da renúncia da liberdade. Ele não é mais por si. Ele não tem mais, em caso extremo, uma situação de ele se decide coisas. Tá? Na verdade, ele acaba entrando naquele grupo que é o analfabeto funcional daquela relação, gente. Tá? Então é uma situação muito complicada. São farinhas do mesmo saco. Eu vou repetir: o analfabetismo funcional, o fanatismo religioso e o ativismo político. É óbvio que a gente tem que cultivar a nossa inteligência, é óbvio que a gente tem que cultivar a nossa fé, nossa vida interior, é óbvio que a gente tem que ter um amor cívico, mas todas essas formas são majoritariamente pervertidas. E mais ou menos tudo tem que andar um pouco junto, gente. Nós temos que fazer essas três dimensões de maneira sadia. Porque se nós não fizermos essas três dimensões de maneira sadia, a perversão numa das frentes implica as outras. A liberdade é una. Nós, para sermos livres, temos que ser livres na generalidade da nossa personalidade. Não dá para você dizer, eu vou ser livre intelectualmente, mas eu vou ser codependente socialmente aqui no partido político. Eu não vou ganhar força espiritual própria, fazer exames de consciência, investigar a minha alma propriamente dita, mas eu vou desenvolver nossas coisas. Não dá, gente. Ou você é livre ou você não é. Se você não é livre, você é capenga. E aí as dimensões vão se cojustificando. Todas essas figuras, o analfabeto funcional, o fanático religioso e o ativista político, estão dentro do esquema do perfil psíquico masoquista. Masoquismo, gente, não é aquela questão que a gente tem que está caricaturizada como perversão sexual, que bate com chicotes, que tem algemas, que tem que
queimar com cigarro o corpo do outro. Isso é visão caricaturizada, aqui também é masoquismo. Mas o masoquismo é um senso de impotência de ser por si. É uma impossibilidade de ter luz própria. Tá? Senso de impotência de ser por si, senso de impotência, de medo de solidão. Tá? Então esses movimentos, o analfabeto funcional, ele se agrega em alguma coisa que pensa por ele. Tá? O fanático religioso, ele põe uma roupa de religiosidade que ele não tem. Ele não tem necessariamente essa tonificação da vida espiritual. Ele não acaba não desenvolvendo a vida espiritual. Tá? Ele acaba indo em rodas sociais da igreja dele. Ponto. Tá? E o ativista político, que para a nação mesmo está preocupado com o grupo dele. Tá? E na hora que esse grupo deixar de ser interessante, aquele outro grupo deixar de passar a ser interessante, ele faz assim. Analfabeto funcional, fanático religioso e ativista político é tudo gente procurando dono. Onde acomodar melhor uma situação, ele vai lá e fica. Exatamente. Você me garante que eu não fico na solidão? Você me garante que você decide por mim? Que você me diz o que é para eu fazer? Ainda que eu sofra, eu fico aqui. E talvez até tanto quanto mais eu sofrer, tanto quanto mais eu vou ser fiel. É esse tipo de coisa que a gente está falando, gente. Entendeu? Então, o analfabetismo funcional é muito profundo. Muito, muito profundo. Quando eu passei a estudar o analfabetismo funcional, eu já estava há vários anos estudando esses fenômenos da perversão da amorosidade. Tinha uma frente de estudos sobre amorosidade, outra frente de estudos sobre educação clássica. Tá? E, enfim, aí eu me deparei, comecei a estudar o analfabetismo funcional pela perspectiva cognitivista. Até que eu vi que no nível psíquico, tá? Essa estrutura que está aí. Você não pode entrar a sério no assunto da cognição, e particularmente da renúncia da cognição, tá? A deficiência dela, sem pôr o pé fundo no problema da liberdade humana. Tá? E aí você vai estudar esses mecanismos de renúncia da liberdade, e estão todos ali, iguaizinhos. É penoso ser livre. Tudo induz a gente a ser parasita de algo. Parasitar monos em algo, não naquele estilo de vida que se chama a vida simbiótica. Tá? É uma expressão que um grande conhecedor do assunto, Eric Fromm, tem trabalhado. Tá? Tem uma pergunta aqui, do 17920. O senhor conhece mais alguém que traga conteúdo sobre o Trivium que vale a pena acompanhar? Que eu penso que trabalhem, que eu conheço como gente que tem conteúdo, tá? Intelectualmente bom, e que eu penso que esbarram também bem no Trivium, é o pessoal da Escola de Artes Liberais, da Confraria de Artes Liberais, lá do Rio Grande do Sul, particularmente o Clístenes, com o meu maior respeito. Clístenes Hafner, na minha opinião, é um iluminadozinho que está virando um iluminadozão. Você tá entendendo? Fala-se muito positivamente aí do Rafael Falcon. Faz muitos anos que eu não acompanho o Falcon, tá? Mas, assim, a referência que chega aí é positiva, tá? Que eu conheça no meu horizonte aí são esses, tá? Eu conheço ambos pessoalmente, mas com quem eu tenho proximidade, assim, maior, um coleguismo ativo é com o Clístenes, tá? E, enfim, há perspectivas diferentes. Eu penso que eles estão muito ligados a um aspecto muito histórico, tá? Eles vêm da área de linguagens. Eles me parece ter uma preocupação histórica muito grande no resgate do Trivium, muito percorrendo como, ou tentando reproduzir como os medievais efetivamente fizeram. Tá? Aqui na Casa da Trivium, da Crítica, não é exatamente esse nosso viés não. Tá? Claro que nós vamos falar dos latinos, vamos mostrar a história do Trivium e tal, mas o nosso curso inclusive se chama Disciplinas do Trivium. Eu estou mais ocupado com esse conteúdo intelectual, até porque a rigor, filosofia medieval não é minha grande especialidade. Tá? Minha especialidade, efetivamente, é a filosofia aristotélica. Tá? Então, eu afirmo, isso é uma afirmação minha autoria, não vi nenhum autor falar sobre isso, tá? Mas eu afirmo que o Trivium é uma paráfrase do aristotelismo. Tá? Agostinho conheceu pouco o Trivium, mas conheceu pouco Aristóteles, perdão. E quando Aristóteles veio a ser assimilado na tradição medieval cristã,
mais ou menos ele foi ocupando o espaço do Trivium porque ele já tinha meio proposto tudo que o Trivium propôs. Tá? De outra forma, de outro viés e etc. Tá? Esse é meu comentário. Bem-vinda, Valéria. Se alguém tiver mais algum comentário, falamos hoje desse assunto muito forte. Tá? Analfabetismo funcional, fanatismo político, e fanatismo religioso e ativismo político. Farinhas no mesmo saco. Todas as formas de perversão, seja a perversão da inteligência, seja a perversão da fé, seja a perversão do amor cívico. Tá? E todas as formas de renúncia da liberdade. O homem livre há de ser inteligente. O homem livre há de cultivar o espírito, há de buscar a santidade, há de buscar a desmundanização, que só uma vida espiritual reta tem condições de dar. O homem livre tem contribuição cívica com a sua sociedade. Tá? Então, ser livre é estabelecer e cumprir os amores que devemos ter mesmo. Tá? Agora, se você não é livre, você finge que é livre e fica fingindo que você é inteligente, cumprindo coisas dos outros, sem usar o seu raciocínio próprio, fala saberes emprestados e não saberes proprietários, tá? Não progride no intelecto, está morrendo de medo, tá? Medo, tá? De ser autodidata, tá? E se você não é livre, você arruma uma religião para fingir que você é bonzinho, que você tem bom caráter, que você é um cara legal, que você faz caridade, para rezar muito quando a janela está aberta. Mas quando fecha a janela, você para de rezar. Isso é fanático. Ou que você busca a religião para rixar, mais comum do que peixe no mar. Pessoas que aderem a grupos religiosos para rixar com outros. O meu objetivo é estar aqui para xingar aqueles. O santo sou eu e o meu pessoal aqui. Você está entendendo? Mas desde sempre essa intenção do cara. Comum como peixe no mar, gente. E o ativismo político é a coisa mais explícita, mano. Um cara finge que ama a pátria, finge que está preocupado com a nação, finge que ele tem um projeto de desenvolvimento nacional, quando ele está num grupelho ali de dependência, de interesses e tal, e etc. Tá? É tudo fazendo o mesmo saco, gente. Tudo renúncia da liberdade. Porque o homem livre ele vai se construindo, valendo-se dessas dimensões, tá? Mas tendo impressão, personalidade própria. Tá? Bom, meus caros, muito obrigado e até mais.